Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Papo Espírita, quinzenal, do Centro Espírita Allan Kardec, onde você tem uma notícia comentada sobre a ótica da doutrina espírita, tem informação de livros, conhece também fatos importantes da história do espiritismo e encerramos com uma música sobre o tema. Hoje, 2 de novembro, não podíamos nos deixar de nos referir a respeito do feriado de hoje, que é o Dia dos Finados. Então, nosso Papo Espírita hoje tem como título Dia de Finados, a relação dos brasileiros com a morte. Com a chegada do Dia dos Finados, data marcada por homenagens e lembranças, também vem à tona crenças e tabus que ainda cercam o universo da morte no imaginário popular. Apesar do tema estar mais presente nas conversas, muitos ainda persistem, desde o medo de frequentar cemitérios até equívocos sobre cremação. Para Roberto Toledo, diretor do Grupo Zelo, o momento é ideal para promover uma reflexão mais leve e realista sobre o tema. Ainda existem muitas crenças que distorcem a visão sobre a morte e os rituais de despedida. Até hoje, as cerimônias estão mais personalizadas e o uso da tecnologia é crescente, mas ainda há preocupação maior com o meio ambiente e com o acolhimento das famílias. Falar sobre o assunto com naturalidade é uma forma de quebrar o tabu e transformar os dias de finados em um momento de memória e celebração da vida, afirma. O que mudou nos últimos anos? O setor que lida com a morte passou por uma verdadeira transformação nos últimos anos. Cerimônias de homenagem se tornaram mais acolhedoras e personalizadas, refletindo a história e as paixões de quem partiu. O uso da tecnologia, como transmissões online e plataformas de homenagem virtual, também se tornou mais comum, permitindo que familiares e amigos participem à distância. Outro avanço importante está nas soluções ecológicas, como a utilização de insumos menos agressivos ao meio ambiente, a criação de diamantes a partir das cinzas da cremação e o aumento dos cemitérios verticais e o aprimoramento das práticas de destinação dos resíduos. Temos também a ressignificação do Dia dos Finados. Para o especialista, finados pode e deve ser um dia de celebração e afeto, não apenas de tristeza. Após o período mais doloroso do luto, manter viva a memória de quem partiu é uma das formas mais puras de amor. Plantar uma árvore, acender uma vela, reunir a família ou visitar o local de descanso são gestos que reforçam esse vínculo e ressignificam a data, conclui Toledo. Vamos agora ao que nos coloca a doutrina espírita sobre esse dia. No Livro dos Espíritos, que é a nossa obra básica, lançada no dia 18 de abril de 1857, na questão 76, Allan Kardec pergunta e os espíritos respondem. Que definição se pode dar dos espíritos? Dizem eles que espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. É importante lembrar que há 3 componentes do universo. Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, espírito, que é o elemento inteligente do universo, e a matéria, que é o meio pelo qual o espírito se utiliza para fazer a sua evolução. Então, o espírito, de acordo com a doutrina espírita e com os outros segmentos religiosos também, é imortal, porque ele sobrevive à morte. Alguns segmentos religiosos colocam que o espírito, depois da morte, ele vai ou para o céu, os bons,
para infernos maus e aqueles mais ou menos iriam para o purgatório. Designações semelhantes nós temos em todos os segmentos religiosos que aceitam a imortalidade da alma. Mas, como um dos princípios fundamentais da doutrina espírita é a reencarnação, é importante a gente compreender qual é o objetivo da reencarnação. Isso Kardec questiona também no Livro dos Espíritos, na questão 132. Os Espíritos respondem que Deus impõe a encarnação com o fim de nos fazer chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas, para alcançarem esta perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Isso está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, a depor o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação, porque todos nós somos auxiliares de Deus, fazendo a nossa evolução e auxiliando os que estão à nossa volta a evoluir. Mas sempre vem uma pergunta a respeito do dia de finados. O que sucede à alma no instante da morte? E a resposta é simples. A alma volta a ser espírito, isto é, volta ao mundo dos espíritos, de onde se apartou momentaneamente através da reencarnação. E outra pergunta que normalmente nós fazemos é: a alma após a morte conserva a sua individualidade? Ou seja, eu, feijão, depois de eu morrer, vou continuar sendo o feijão? E a resposta é sim. Jamais a perde. O que seria dela se não a conservasse? Pois é, acabaria deixando de existir. E temos mais uma pergunta, né? Como constata a alma sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Ele continua a ter um corpo semimaterial, que nós espíritas chamamos de perispírito, que é a veste do espírito. Então, o perispírito, na parte espiritual, ele define o que é a nossa identidade. E temos uma pergunta também, que normalmente sobrevém. É dolorosa a separação da alma do corpo? Não. O corpo muitas vezes sofre mais durante a vida, ou sofre mais também no momento de nascer. Desculpem. Do que no momento de retornar à pátria espiritual. Claro que normalmente nós ficamos um pouco tontos no retorno à pátria espiritual, mas tem uma coisa extremamente importante. Como nós deixamos os nossos amigos e parentes aqui na Terra, nós reencontramos nossos amigos e parentes que retornaram à pátria espiritual e estão nos aguardando de braços abertos. Desculpem. Outra pergunta que normalmente nos vem é a respeito do dia dos finados. E Kardec volta a perguntar, desta vez na questão 321, ainda do Livro dos Espíritos, pergunta ele: o dia da comemoração dos mortos para os espíritos mais solene do que outros dias? A resposta dos espíritos eles prestam-se para ir ao encontro dos que vão orar no cemitério em seus túmulos? Sim, os espíritos acodem neste dia ao chamado dos que na terra lhes dirigem seus pensamentos, como o fazem no outro dia qualquer. Então é interessante a gente analisar isso aqui. Muitas vezes nós vamos até o cemitério para orar pelos nossos entes queridos,
muitas vezes eles podem estar lá aguardando a nossa oração, mas pode acontecer também que eles lá não estejam. Então, se nós queremos orar pelos nossos entes queridos, podemos fazê-lo no dia de finados, no dia do seu aniversário, ou também qualquer outro dia que eles vão estar sempre recebendo a nossa oração. Vamos agora às datas importantes desta primeira quinzena do mês de novembro. No dia 18 de novembro, nós tivemos a fundação do jornal Too Old, em Londres, na Inglaterra, pela escritora e médium Emma Harding Britten, transformada em revista no ano de 1960. No dia 23 de novembro, nós temos o nascimento de Amélie Gabrielle Baudet, mais tarde esposa e companheira e secretária e apoiadora de Allan Kardec na codificação da doutrina espírita. No dia 23 de 11 de 1795, ou melhor, em 1904, foi descoberto em Hydesville, nos Estados Unidos, o esqueleto do mascate assassinado na casa da família Fox, autor das comunicações em 30 e 31 de março de 1848. Ele era um mascate, vendedor ambulante, que, antes da família Fox morar ali, pediu pouso, pediu para dormir na casa, foi assaltado para roubarem as suas mercadorias e ele foi enterrado no porão. Né? Anos depois foi encontrado o seu esqueleto. E no dia 24 de 11 de 1871, o jornal The Times publicou um relatório sobre a sessão espírita com Kate Fox e Daniel Douglas Home. Eram dois médiums de efeitos físicos, onde foram fotografados espíritos materializados. Vamos agora à indicação de livros. É interessante, antes da indicação dos livros, lembrar que, no final da vida de Francisco Cândido Xavier, o maior médium espírita do Brasil, ele dedicou vários anos a psicografar cartas de entes queridos que haviam morrido, entregando aos parentes que iam até Uberaba para tentar receber uma comunicação. E é importante lembrar que o caso do Chico Xavier é um caso único, porque normalmente o telefone, ou seja, a comunicação, não é daqui para o mundo espiritual, não. O telefone toca de lá para cá. Não adianta eu ir a um grupo mediúnico, pedir para falar com um parente meu, uma avó, um tio, ou até um amigo que retornou à pátria espiritual, que muitas vezes ele não está em condições, ele não está disponível para trazer a sua comunicação através do médium. Mas o trabalho de Chico Xavier foi tão grande que a própria espiritualidade, sabendo das pessoas que lá estavam, conseguiam levar os espíritos para psicografar mensagens de afeto, de amor, de carinho, de tranquilidade para aqueles que ficaram chorando sem compreender que a vida continua além da vida. Então, os livros que nós recomendamos hoje E o Amor Continua, psicografia de Divaldo Franco e Chico Xavier, de diversos espíritos que deram notícias do além para seus familiares. Nós temos o livro também, com depoimentos de espíritos, à volta, de Francisco Cândido Xavier, com espíritos diversos. E temos um terceiro livro também, que nós indicamos, que é um livro chamado Adeus Solidão, psicografado por Chico Xavier, de
diversos espíritos. Então, encerrando o nosso Papo Espírita de hoje, nós deixamos uma mensagem de consolo, de conforto e de esperança a todos aqueles cujos entes queridos já partiram. A partida de um filho é extremamente dolorosa, é o que dizem as mães. A partida de uma mãe muitas vezes tira o chão de um filho. Enfim. Mas é importante lembrar que a nossa encarnação no planeta ela é transitória. Todos nós, como espíritos imortais, encarnamos, desencarnamos, reencarnamos novamente, continuamos a nossa evolução, junto com aqueles que nos são queridos, outras vezes também junto com aqueles que nós tivemos problemas de relacionamento, por isso que a gente muitas vezes percebe os conflitos que existem dentro das famílias, e são todas as famílias que estão no planeta que têm seus conflitos. Por quê? Todos nós ainda somos espíritos em evolução, espíritos que precisam aprender a amar, e nada melhor do que esse aprendizado dentro da família. E se você perdeu um ente querido, tenha calma, tenha paciência, lembre-se de que a vida continua e, em breves momentos, todos nós estaremos juntos também, novamente, na pátria espiritual. Desculpem a gripe, mas encerrando esse nosso papo espírita, que a partir de hoje ele é mais curto, devido às mudanças que aconteceram para a colocação de vídeos no Instagram, eu compartilho com você uma música que tem o título Entes Queridos. Um beijo no coração e até o próximo Papo Espírita, então. Quando a alma atravessa o portal da vida, encontra os que amou na jornada querida. Aqueles que a guiaram com luz e carinho, recebem-na com alegria num doce caminho. Os entes queridos vêm ao seu encontro para ajudar a alma no grande ponto, mas nem sempre por onde o espírito anda. Os parentes estão prontos, a alma manda. Jesus é o caminho, a verdade e a paz. Nos guia pela vida, onde a dor não faz. Conhecendo o Senhor, encontramos alegria. No seu amor a luz brilha. Todo dia, no mundo dos espíritos, encontramos ajuda dos que já partiram, com fé e alma pura. Ajudando os mais necessitados, a fé se expande na fraternidade. O amor nos comande, Deus com sua bondade oferece proteção, a luz que sustenta a vida. Em cada oração a natureza reflete seu amor sem fim na harmonia do universo.